Ou você sabia que os Estados Unidos imprimem dinheiro, gastam bilhões em guerras e sustentam um sistema de bem-estar social caríssimo? Tem mais bolsa do que aqui no Brasil? E agora culpam a China por estarem no vermelho. O mestre Xi Jinping, olha para isso tudo e só consegue pensar: quem criou esse problema afinal? O tarifaço de Trump não é só uma briga comercial, é um reflexo de algo muito mais profundo. Os Estados Unidos estão tentando conter uma mudança no equilíbrio global. E a China não pretende mais obedecer e abaixar a cabeça. Vou explicar de forma didática para vocês, mas antes, ó, eu te peço, vote no Geografia no prêmio do YouTube Educação. Galera, meus vídeos têm mais de 50 mil visualizações e só 30, 40 votos. Assim eu não vou conseguir atingir o objetivo que é colocar a geopolítica em destaque dentro da plataforma. Eu peço o seu voto, gente, não custa nada. É só clicar e clicar, não precisa logar, cadastrar, nada. São 2 segundos, que para você não é nada, mas para mim é muito. Por quê? Estou aqui no YouTube há mais de 10 anos criando conteúdo educacional. E isso vai dar mais relevância ao meu canal, ao debate da geopolítica que eu sei que vocês adoram. Então, ó, clica, depois clicou no Geografia, voto computado, rumo ao primeiro lugar, preciso de vocês. Ah, e o prêmio vai ser todo revertido em bolsas de estudo. Isso mesmo, para alunos de escola pública estudarem no Gabaritagel. Volta para o vídeo. Ó, imaginem duas casas vizinhas, casa A e casa B. A casa dos Estados Unidos, que é a A, vive com um cartão de crédito mágico chamado dólar. A casa B é a casa da China, que produz de tudo com preços baixos e aceita esse cartão mágico como pagamento. O truque: os Estados Unidos imprimem dólares, literalmente, isso mesmo, tem uma grande máquina de impressão de dinheiro. E como o mundo todo aceita essa moeda, eles conseguem gastar muito além daquilo que arrecadam, isso mesmo. Esse modelo foi construído desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com os acordos, por exemplo, de Bretton Woods, que institucionalizou o dólar como a moeda global. Aí o dólar virou o quê? Reserva global de todos os países. E os Estados Unidos, a partir daí, gente, ele tem a moeda mais forte do mundo, ele pode imprimir essa moeda, consequentemente, ele se torna o credor do mundo. E aí ele começa a financiar tudo, principalmente guerras no Oriente Médio, além dos seus programas sociais internos. Isso gera dívida. E a China? A China, gente, vendeu, acumulou trilhões de reservas. Do ponto de vista dos chineses, o que está acontecendo é o seguinte: os Estados Unidos se endividaram usando o próprio sistema que criaram. Agora estão jogando a culpa onde? Nos fornecedores. Xi vê o tarifaço com hipocrisia. Ele diz o seguinte: eles querem continuar gastando com o limite do cartão de crédito e quer punir quem está vendendo para eles. E por que a China não aceita essa pressão? Porque as exportações são vitais para a economia chinesa. Sustentam milhões de empregos em fábricas, financiam o crescimento acelerado chinês nas últimas décadas. Essa estrutura montada pelo próprio Estados Unidos. E foi o motor que tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza na China. Mas a China entendeu que precisava mudar, não ficar tão dependente dos Estados Unidos. E aí entra o Xi Jinping, que pensa o seguinte: a China precisa ser mais autossuficiente, menos dependente de exportação para os Estados Unidos, principalmente Estados Unidos endividado.
Mas isso não se faz de uma noite por dia, assim, de uma hora para outra. Xi fala o seguinte: se a gente desligar o motor das exportações, sem ter outro motor pronto, a economia para. E aí vem, claro, o desemprego, ele vai explodir. Qual é a solução na cabeça do Xi? Fortalecer a classe média chinesa. Hoje são mais de 400 milhões de pessoas com poder de consumo crescente. Essa massa de consumidores é o plano B do Xi. Fazer com que o povo chinês compre antes aquilo que era vendido para os Estados Unidos. Xi vê o tarifaço como uma oportunidade de ouro. Com isso, Xi enxerga que a China pode diminuir a sua dependência do dólar. Com isso, a China já está comprando mais ouro, criando moedas digitais estatais e firmando acordos comerciais com o Yuan, a sua moeda. Gente, os BRICS estão criando canais de pagamento alternativo para substituir o SWIFT e até cogitam uma moeda comum para o comércio entre os membros. Se não precisarmos mais do dólar, os Estados Unidos perdem o monopólio da influência, diz o Xi Jinping. Trump ajuda o Xi sem querer. Gente, quanto mais pressão externa, mais fácil é convencer os chineses de que precisamos ser independentes. E isso inclui o quê? Produzir mais chips, celulares, satélites, baterias. Tudo o que antes dependia dos Estados Unidos e dos seus aliados. Se os produtos chineses ficarem mais caros nos Estados Unidos, e aí? Quem paga a conta vai ser o consumidor estadunidense. E mais, países da Ásia, da África e da América Latina que estão cansados de sanções e tarifas e políticas protecionistas começaram a prevenir e negociar em moedas locais ou com o yuan. Gente, a China já está fazendo acordos com o Brasil, a Rússia e outros membros dos BRICS com o yuan. Quanto menos dependência do dólar, menos poder os Estados Unidos vai ter. Xi Jinping também enxerga um paradoxo aí no plano do Trump. Eles querem proteger a indústria local. Trump quer isso. Mas com a mão de obra cara e um dólar forte e dívida gigante. O Xi sabe que isso não dá. Querem que o dólar continue valorizado e dominante, mas ao mesmo tempo o atacam com impressão de papel moeda e juros instáveis, como se encontram nos Estados Unidos atualmente. É como querer queimar a vela dos dois lados e esperar que ela dure mais. Para o Xi Jinping, o tarifaço de Trump é um erro estratégico, um sinal de fraqueza e uma chance histórica da China acelerar sua independência econômica. O que era um ataque pode virar um combustível para o renascimento ainda de uma China muito mais poderosa do que ela já é. O dólar ainda é o rei, mas os ventos estão mudando e talvez pela primeira vez em um século a economia global esteja ensaiando uma nova liderança. Se você quer acompanhar essa virada histórica, curta, compartilhe e comente. Será que os Estados Unidos conseguem se manter no topo? Ou a China já passou da curva e está próximo a cruzar a linha de chegada em primeiro lugar? Responda aí nos comentários, sempre com educação, nosso canal de educação. E olha, preciso da sua ajuda. Vote no Geografia no prêmio do YouTube Educação. 2 segundos, clicou no link, precisa logar, cadastrar nada. Clicou no Geografia, rumo ao primeiro lugar, Geopolítica em primeiro lugar. Vamos mostrar
o poder da nossa comunidade aqui para a plataforma do YouTube. Valeu, pessoal. Tamo junto.